Pessoal, olá, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Hoje a gente vai falar do neo-darwinismo, né? Esse neo aqui vem do inglês, né? Novo o que? Darwinismo. Vamos entender então o que vem a ser isso. Na aula passada, nós falamos das duas principais teorias que tentaram explicar esse processo de evolução, esse processo de modificação que as espécies de seres vivos sofrem. Então, nós falamos do lamarckismo, que foi idealizado pelo aquele naturalista francês, o Jean-Baptiste Lamarck, que era baseado em duas leis, a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, né? Então, segundo Lamarck, o meio ambiente criava a necessidade do organismo mudar. E aí o organismo, pelo uso ou pelo desuso de algumas partes do corpo, conseguia sobreviver ali no meio e transmitir essa característica aos seus descendentes. Hoje a gente sabe que o lamarckismo ele não tem base científica nenhuma, porque as características que a gente adquire na vida não são transmitidas aos descendentes, mas na época ninguém sabia disso, né? Então, qual é o mérito do Lamarck? É que ele foi o primeiro a tentar explicar com bases científicas essas mudanças que os organismos vivos sofrem. Aí veio o nosso amigo Darwin, né? O Darwin fez uma grande viagem aí, inclusive passou pelo Brasil e foi observando, né, a grande variedade de organismos vivos. E ele percebeu, né, foi uma observação que dentro de uma mesma população, dentro de um conjunto de organismos da mesma espécie, esses organismos já nascem com diferenças, tá? E ele não sabia explicar o porquê dessas diferenças, mas dentro de uma população, os organismos já nascem com essas diferenças. E os organismos que estão mais bem adaptados ao ambiente, aquele ambiente específico, eles então conseguem ter maiores chances de chegar à vida adulta, de sobreviver e, consequentemente, de transmitir essa característica aos seus descendentes, tá? Então, aí agora a gente vem com o neo-darwinismo, tá? O neo-darwinismo vai tentar, então, explicar o que o Darwin não explicou. E o que vem a ser isso? O Darwin, então, ele observou que as variações das características, que existem essas variações dentro de uma mesma espécie. Então, os indivíduos, eles já nasciam com essas diferenças. A transmissão das variações favoráveis à geração seguinte. Então, esses aqui são os tentilhões, que foram os pássaros que ele observou lá em Galápagos. Eles eram da mesma espécie, mas eles tinham bicos um pouquinho diferentes um do outro, e eles estavam adaptados à ilha onde eles viviam, ao tipo de alimento. Galápagos é um arquipélago, né? Um conjunto de ilhas. Então, cada um desses tendilhões, eles viviam em uma ilha diferente, né? Então, ele observou que eles tinham bicos de tamanhos e de formatos diferentes, tá? Então, isso ele observou, que dentro de uma mesma espécie, os indivíduos já nascem com essas diferenças. Mas ele não conseguiu explicar qual era a origem dessas variações e nem como essas variações eram transmitidas aos seus descendentes. Ele não soube explicar. Por isso, ele foi muito criticado na época, mas ele não sabia. A gente já estudou genética, por isso que a gente estuda genética antes de estudar evolução. A gente já sabe como que ocorre essa transmissão das características, né? Então, o neo-darwinismo, ele só foi bem explicado depois que os trabalhos desse amigo nosso aqui, ó, foram descobertos. Né? Esse aqui é o Mendel, é o pai da genética. Os trabalhos dele só foram descobertos no ano de 1900. Então, de lá para cá é que a gente
a ciência, né, conseguiu entender como que ocorre a transmissão das características genéticas, né, que não é o uso e o desuso, né. Então, a gente descobriu as tais das mutações. O que são mutações? São mudanças que ocorrem no material genético. Essas mudanças, elas são ocasionadas por alguns fatores importantes, né? Como, por exemplo, as radiações. Então, aqui eu tenho uma mão com raio-x. Então, o raio-x, ele tem capacidade de mudar o material genético, tá? Então, essas mutações, elas são a origem da variação. Por que que dentro de uma mesma população os indivíduos já nascem diferentes? Um dos fatores pode ser a questão das mutações, né? E a hereditariedade. A hereditariedade vai explicar a transmissão destas características para as gerações seguintes, tá? Então, o neodarwinismo junta o quê? Os conceitos da genética moderna com o darwinismo. A genética moderna vai explicar a origem das variações. E aí, a seleção natural que foi proposta pelo Darwin vai atuar nessas variações. Então, o neodarwinismo afirma que a existência da variabilidade genética nas populações. Os indivíduos de uma mesma espécie são diferentes entre si. A seleção natural é um mecanismo evolutivo, porque ela vai atuar nessa variabilidade. Então, o neodarwinismo reúne as concepções de Darwin e os dados fornecidos pela genética. Tá? Então, a população é a unidade evolutiva. A população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie. Essa população apresenta variabilidade. A variabilidade, ela tem duas causas. São as mutações, são as mudanças que ocorrem no gene ou no cromossomo, no conjunto todo de genes. E também a recombinação genética, a fecundação que ocorre ao acaso. E a gente vai voltar a falar um pouquinho da meiose, que é aquele processo de divisão celular que ocorre nos organismos pluricelulares para a formação dos gametas. Então, por isso que os nossos irmãos, que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, eles não são iguais, porque nós temos uma grande capacidade de formar gametas diferentes. Então, as mutações, quando ela torna o indivíduo mais apto, ele vive mais tempo e se reproduz. Vamos lembrar, gente, essas mutações, elas ocorrem ao acaso, não existe nada direcionado, tá? A recombinação gênica, ela produz uma grande diversidade de indivíduos. Os mais aptos para o meio são selecionados e dão continuidade à espécie, tá? Quanto maior a diferença entre os indivíduos de uma população, maior a sua probabilidade de sobrevivência em casos de alterações ambientais. É fato, o meio ambiente, ele muda constantemente. Se você tiver avós ou pais que moravam aqui em Anápolis há 50, 40 anos atrás, você pode perguntar para eles, ou se você tiver algum conhecido, como que era o clima dessa cidade. Aqui era muito mais frio do que era hoje, mas muito mais frio mesmo, tá? Minha mãe mesmo me contava que quando ela mudou para cá, que caía geada, né? Nessas épocas mais frias do ano, mês de maio, junho, julho. Então, era um frio intenso. Há muito tempo a gente não vive isso. Por quê? Porque o meio ambiente sofre alterações. Vamos pegar um exemplo aqui clássico que ocorreu lá na Inglaterra, para a gente entender um pouquinho sobre isso daqui, tá? Então, vamos lá. Então, lá na Inglaterra, antes do processo de Revolução Industrial, que vocês já estudaram lá na história, né? Lá tinham duas espécies de mariposa, da Biston betulária, que é essa mariposa aqui. Tinham mariposas escuras e tinham mariposas
claras. Estão vendo aqui na imagem? Então, aqui é uma mariposa clara, essa aqui, e as duas de cima são mariposas escuras. Elas são da mesma espécie, só porque elas apresentam uma variabilidade genética, elas têm cores diferentes, tá? Então, como que era lá na Inglaterra, né? Na cidade de Manchester, na Inglaterra. Eu tinha, então, essas duas espécies de mariposa. Lá não tinha poluição, tá? Antes da Revolução Industrial. Então, como que era o tronco das árvores? Recoberto de líquen, ó. Então, os líquens são claros. Então, a mariposa clara, tá vendo aqui, circulada em amarelo? Ela ficava camuflada no ambiente. E essa mariposa escura aqui, ó, ficava bem evidente. Os predadores naturais dessa mariposa, que são pássaros, quem que ele vê nesse ambiente aqui? Essa mariposa aqui que está bem camuflada, bem parecida com o tronco ou a escura? É claro que o passarinho vê essa mariposa escura aqui, ó. Quem que ele vai comer? A mariposa escura. Então, antes da Revolução Industrial, o número dessas mariposas escuras, ele era bem inferior ao número dessas mariposas claras. Então, aqui, ó, na luta pela sobrevivência, quem tinha essa característica aqui, ó, se deu bem, porque ela ficava camuflada, tá? Mas aí o que que vai acontecer? Revolução Industrial. Vocês já estudaram, né? As máquinas a vapor, que foram os primeiros tipos de máquinas que surgiram, então elas eram movidas a carvão mineral. Quando você queima carvão, sai uma fuligem preta. Então, o que que aconteceu com o passar do tempo lá na Inglaterra, pós-revolução industrial? Começou a ter impregnação, começou a grudar fuligem no tronco das árvores. Então, aquele tronco que antes era claro, agora ele está ficando escuro por conta da poluição. Quem agora vai se dar bem? A mariposa escura num tronco escuro ou a mariposa clara num tronco escuro? Então, a forma clara agora vai ser mais facilmente capturada, mais facilmente predada. Então, o meio ambiente mudou. A variabilidade já existia. Eu tinha duas espécies de mariposa, clara e escura. A mariposa escura tinha em pequeno número antes da Revolução Industrial. Com a mudança ambiental, com os troncos agora ficando impregnados de fuligem de carvão, a mariposa escura, essa aqui, ó, a escura, ela tem mais chances de sobreviver. E ela, então, vai deixar um número maior de descendentes. Então, depois da Revolução Industrial, o número de mariposas escuras aumentou consideravelmente e o número de mariposas claras caiu, tá? Então, quem agora está mais bem adaptada? A escura. Quem vai ser predada? A clara. Então, o meio ambiente mudou, foi um fator de seleção. O meio ambiente selecionou a espécie mais bem adaptada, tá? Então, baseado no que o Darwin observou, no que ele pôde constatar, hoje a gente sabe sobre essas diferenças entre os organismos vivos, né? As evidências da evolução. Uma dessas evidências que a gente já falou lá atrás são as evidências moleculares. Nós sabemos hoje, por conta da biologia molecular, que os seres vivos, eles formam todas as suas proteínas baseado em 20 tipos de aminoácidos presentes na natureza. Então, todos os organismos vivos, eles sintetizam todas as suas proteínas utilizando esses 20 tipos de aminoácidos. O que vai mudar vai ser apenas a sequência. Então, a gente tem aqui uma importante proteína, que é o citocromo P450. Então, aqui nós temos a estrutura molecular dessa proteína. É uma proteína extremamente importante para nós, para o nosso mecanismo respiratório. Quanto mais
próximo aqui, ó, as espécies são evolutivamente, a gente observa que essa proteína ela é muito parecida. Então, aqui, ó, tem o homem, tem o macaco, tem um cão, uma árvore, uma rã e uma lampreia. Então, qual vai ser essa semelhança dessa proteína aqui, do citocromo P450? Entre humanos e chimpanzés, essa proteína é idêntica, a sequência de aminoácidos é idêntica. Entre humanos e baleia, existem apenas 8 aminoácidos diferentes. E entre humanos e fungos, 40 aminoácidos diferentes. O que isso vem sugerir para nós na questão da evolução? Que entre humanos e chimpanzés, o parentesco evolutivo é muito mais próximo. Nós descendemos de um mesmo ancestral comum. Já entre humanos e baleias, nós estamos mais longe na escala evolutiva, porque nós compartilhamos, no caso aqui, 8 aminoácidos dessa proteína específica. E entre os humanos e os fungos, nós estamos mais longe ainda na escala evolutiva, porque nós temos 40 aminoácidos diferentes. Então, essa proteína vai diferir um pouco entre nós. Então, o que acontece? Na teoria moderna ou sintética da evolução, que é o neodarwinismo, nós vamos ter, então, as causas da variabilidade genética. Quais são essas causas? Mutação, mudança no material genético e recombinação, que são os processos de reprodução sexuada. E a seleção natural vai, então, atuar sobre a variabilidade genética, vai selecionar os indivíduos que estão mais bem adaptados àquele ambiente. Lembrando que o ambiente muda constantemente, tá? Aqui, ó, o tal do crossing over ou permuta, que é o que ocorre lá na meiose. A meiose é um processo de reprodução, é um processo de divisão celular para a formação de gametas, tá? Então, todos nós, organismos vivos, nós precisamos formar essas unidades reprodutoras, que são os gametas, tá? Então, o que acontece? Por que existe essa grande variabilidade entre os organismos? Então, vamos pegar aqui esse exemplo que está aqui para nós. Vamos supor que esse cromossomo aqui, ó, vermelhinho, eu herdei de mames. E esse cromossomo azulzinho eu ganhei de papis. Então, são meus. Só porque eu vou formar os meus gametas para eu gerar os meus futuros filhos. Então, o que vai acontecer durante o processo de formação desses gametas? Vai ocorrer esse crossing over aqui, ó. Vai ocorrer esse mecanismo aqui. No que esse mecanismo consiste? Ele consiste na troca de fragmentos entre os cromossomos homólogos. Observa aqui no final, ó, esse cromossomo aqui, vermelhinho, que eu tinha herdado de mames, ele vai ficar com um pedaço do azulzinho. E o azulzinho vai ficar com um pedaço do vermelhinho. Então, esse par aqui, ó, não é mais igual ao que eu tinha. Ele já sofreu o quê? Uma recombinação. Então, quando eu for formar os meus gametas, eu vou, então, dar para os meus filhos um cromossomo diferente do que eu herdei por conta do crossing over. Então, isso aqui é uma das causas da variabilidade genética, é o processo de reprodução sexuada, de formação de gametas. Então, aqui, ó, colocou para nós até os genes. Então, aqui, ó, no cromossomo vermelhinho aqui, são os genes dominantes, ó, o Azão e o Bzão. No azulzinho, que é de origem paterna, Azinho e Bzinho. Quando ocorre a permuta, quando ocorre o crossing over, esse cromossomo aqui, ó, agora ele vai ficar com o gene dominante, Azão, e o dominante Bzão. Mas a outra parte vai ficar com o Azinho e o Bzão. Então, eu já tenho uma recombinação. Esse outro aqui, que é um cromossomo recombinante, ele tem o Azão e o Bzinho. E o azulzinho, só os genes recessivos. Então, gente, isso aqui... Então, ali a gente citou um
par de cromossomo homólogo. A nossa espécie, nós temos 23 pares de cromossomos. 23 cromossomos que vêm no espermatozoide, mais 23 que vêm no óvulo. Então, o indivíduo que se origina dessa fusão aqui desses gametas tem 23 pares de cromossomos, ou seja, 40 cromossomos. Então, o crossing over que ocorreu lá em um par pode ocorrer nesses 23 pares. Então, isso vai me dar uma combinação tão grande de gametas diferentes que cada indivíduo pode produzir, que seria 2 elevado a n, onde n é o número de cromossomos, 23. Então, para cada indivíduo da espécie humana pode formar 8.388.608 gametas diferentes. Por isso que os nossos irmãos, mesmo sendo do mesmo pai, da mesma mãe, com exceção dos gêmeos idênticos, eles nunca vão ser iguais, tá? Então, é um grande número de gametas diferentes que nós podemos formar na vida. Cada indivíduo. Aí, um desse gameta encontra com outro gameta, que vai dar origem a um novo indivíduo. Então, esse processo de reprodução sexuada é uma das principais causas da variabilidade genética, tá? A outra são as mutações. As mutações, que são alterações no material genético, elas ocorrem ao acaso, são lá durante o processo de duplicação do DNA, pode ficar alguma base nitrogenada com emparelhamento incorreto, e isso pode passar para a geração seguinte, tá? E as causas ambientais, que são as radiações, radiação infravermelha, radiação gama, que altera o material genético. Se isso produzir uma característica, uma proteína que seja favorável naquele momento, essa característica vai fazer com que esse indivíduo se sobressaia no ambiente, seja selecionado pelo processo de seleção natural. Então, para Darwin, todos os organismos lutam pela própria sobrevivência. Em alguns casos, essa luta ela é evidente, né? Uma presa fugindo do seu predador, né? Então, tá tendo uma luta. A gente já viu nessas imagens aí, né? Principalmente na savana africana, uma leoa aqui no caso, correndo atrás de uma zebra. Ela vai pegar todas do bando? Não, vai pegar uma. Os outros vão sobreviver, os outros conseguiram fugir naquele dia. Amanhã é outro dia de luta, só vai sobreviver os mais rápidos. Neste caso aqui, a rapidez, né, em correr vai ser uma vantagem aqui nesse ambiente. Então, ocorre essa luta pela sobrevivência. Outros casos não são tão evidentes de luta pela sobrevivência, mas os machos que procuram as fêmeas para acasalar. Né? Então, ocorre uma disputa entre os machos. Às vezes, é o macho mais bonito, ó, o pavão aqui, né? Então, são os machos que têm essas colorações muito, né, para chamar a atenção da fêmea, né? Existem danças do acasalamento, existem cantos, né, onde os machos se exibem e a fêmea fica ali. Ela vai escolher o que mais lhe agrada. Para a fêmea, gente, o processo de gestação, ele é um processo extremamente perigoso, porque ela ganha peso, ela tem mais dificuldade em fugir dos seus predadores naturais, então ela sempre vai procurar acasalar com o melhor macho ali do bando, para que o filhote dela herde essa característica, tá? As plantas também, elas vão competir pelos nutrientes do solo, pela umidade. Então, aquela que tiver uma raiz mais profunda, ela vai conseguir se sobressair, tá? Ela vai crescer mais, ela vai fazer sombra na outra, a outra vai ficar mais murchinha, vai produzir menos frutos. Os frutos guardam as sementes, que são as unidades reprodutoras dos vegetais, tá? Então, a seleção natural, ela significa reprodução diferencial. Os mais aptos vivem mais tempo e, portanto, têm maiores chances de reprodução. Então, não é sempre o mais forte, é o que está mais bem adaptado àquele ambiente. Lembrando que o ambiente pode mudar. O que hoje é uma vantagem para a espécie, amanhã pode já não ser devido à mudança ambiental. Lembra lá das mariposas.
Consideram-se mais aptos os indivíduos que herdam combinações genéticas mais favoráveis à sobrevivência e à reprodução, levando em conta um dado ambiente em um certo momento evolutivo. Se o ambiente muda, isso que tudo vai mudar, tá? Então, pessoal, espero que tenha esclarecido. Na próxima aula, a gente vai fazer uma chamada ao vivo para a gente conversar mais sobre todos esses assuntos, tá? Então, aqui só uma mensagem para vocês, né? Uma flecha só pode ser lançada se antes ela for puxada para trás. Então, quando a vida arrastar você para trás com dificuldades, significa que ela vai te lançar para algo fantástico. Por isso, mantenha o foco. Não tire o olho do alvo e estude. Falou? Um abraço para vocês, até mais.